Neemias 1, 1 ao 11. Glória a Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, quando eu estava em Suzã, capital, Anani, um dos meus irmãos, veio com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e opróbrio. O muro de Jerusalém também está caído, e suas portas queimadas a fogo. Quando eu ouvi estas palavras, me sentei e chorei, e lamentei durante alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Confesso eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Nós muito pecamos contra ti, e não cumprimos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Mas lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se pecardes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, mesmo que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que libertaste com a tua grande força e com tua mão poderosa. Eu te peço, ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração do teu servo que deseja reverenciar o teu nome, e hoje faz prosperar o teu servo, e dá-me graça perante este homem. Eu era copeiro do rei. Pai, fale com a tua igreja nesta noite, abençoa-os de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Neemias, ele estava lá no reino de Xerxes, do rei Artaxerxes, e vem a ele uma notícia ruim. Hoje, na era da internet, do WhatsApp, as notícias voam no mesmo exato momento. Mas naquela época era difícil. Então acontecia um fato e a notícia chegava muito depois para quem estava distante. Mas Neemias tem uma notícia ruim do que estava acontecendo com o seu povo, com a cidade de Jerusalém, com aqueles que haviam sido levados cativos e com aqueles que haviam ficado em Jerusalém. E aquilo entristeceu o coração de Neemias. Mas agora eu quero depois continuar falando de Neemias. E eu quero voltar a um ponto para que você entenda o porquê que estava acontecendo aquilo com Israel, com Jerusalém. No livro de Isaías capítulo 29, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: e Deus disse: porque este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios eles me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo são mandamentos de homens em quem foram ensinados. Veja bem, Jerusalém era a cidade santa, onde estava a arca da presença de Deus. Toda vez que o povo de Israel ia adorar, eles iam a Jerusalém, porque lá estava a presença de Deus. Mas veja uma coisa, veja que Deus está reclamando, porque o povo estava em Jerusalém, mas o povo não estava compromissado com Deus.
O povo estava em Jerusalém, mas não havia um compromisso. Eles cumpriam as suas ordenanças religiosas, como o Senhor disse, ordenanças de homens. Havia uma religiosidade agora ali, mas não havia um compromisso com Deus. Eles haviam quebrado o compromisso deles com Deus. Talvez é o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. As pessoas estão na igreja, mas elas vivem de uma forma religiosa, atendendo somente compromissos, mas quebraram o compromisso com o Deus da igreja. Estão distantes do Deus da igreja. E eu quero dizer que o povo estava destinado, rebelde, perverso. Havia idolatria, incredulidade e presunção, comodismo e presunção no meio daquele povo. Entenda uma coisa: o amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus e a graça de Deus é grande. Mas quando nós falhamos quanto ao amor de Deus, quando nós falhamos quanto à graça de Deus, aí entra a justiça de Deus. Aí vem a justiça de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, a Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Deus corrige aquele a quem Ele ama. E então, diante do quadro daquele povo que havia quebrado o seu compromisso com Deus, estavam distante de Deus, estava em Jerusalém, né, na igreja, podemos dizer assim, mas havia rompido um compromisso com Deus. Deus, então, agora, Ele traz juízo sobre aquele povo. Às vezes, e Deus, então, manda que Jeremias profetize sobre aquela nação. E Jeremias, ele profetizou os acontecimentos. Lá em Jeremias capítulo 22, versículo 13 ao 19, ele profetiza o que iria acontecer. Que Deus iria levá-los, eles, para uma terra estranha. Ele seria escravo de um povo. E a Bíblia diz que então houve um rei chamado Nabucodonosor. E se nós olharmos para muitos talvez diriam naquela época, dirão naquela época: esse é um demônio. Esse é o enviado de Satanás. Eu quero dizer uma coisa para você: nem tudo é enviado do diabo. Nabucodonosor, na verdade, era um instrumento nas mãos de Deus para cumprir a justiça de Deus. Talvez hoje você está olhando para essa pandemia que nós estamos vivendo e você diz: isso é coisa do inferno, isso é coisa de demônios. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: isso é um instrumento de Deus para cumprir a sua justiça. Sabe por quê? Se nós voltarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver o quanto o nome de Jesus foi afrontado no carnaval. O quanto o nome de Jesus foi afrontado diante de movimentos. Isso não acontece só no Brasil, mas no mundo. E a igreja que vem para os cultos, mas lá fora bebe, lá fora prostitui, lá fora comete todo tipo de torpeza, de erro, está dentro da igreja, mas quebraram um compromisso com Deus. Não ora, não busca, não clama, não chora, não traz a presença de Deus, não cumpre a palavra de Deus. São rebeldes, desobedientes. Aquele povo era o povo de Deus, mas estava vivendo em rebeldia. E o amor de Deus é grande, mas ele chega nos limites. E Deus, por nos amar, Ele nos repreende. Então eu vejo essa pandemia como um instrumento de Deus para trazer juízo e justiça para uma nação, para um mundo, para um povo e até mesmo para a igreja. É a mesma coisa a criança quando o pai pega a cinta e... A cinta é do demônio? Não, é um instrumento do pai para corrigir o filho. Deus usa os seus instrumentos. Para nós muitas vezes é dolorido, é doído.
mas é instrumento de Deus para corrigir um povo, para corrigir uma nação, para corrigir as pessoas. Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para trazer correção para a nação de Israel, para a cidade de Jerusalém, para a igreja daqueles dias, podemos dizer assim. E Nabucodonosor, ele invade, ele cerca, ele sitia Jerusalém. E a sua investida contra Jerusalém tem um período de uma estratégia, dura 4 períodos. Podemos dizer assim, no primeiro, Nabucodonosor subjuga o rei Joaquim e leva os tesouros do templo da Babilônia, para a Babilônia. Leva os tesouros do templo de Deus para a Babilônia. Está em 2 Crônicas 36, do 6 ao 9. Passado um tempo, Nabucodonosor leva o resto dos tesouros, e o rei Joaquim e os oficiais e os homens foram levados para o exílio também. Está em 2 Reis 24, 14, 16. Na terceira investida, os soldados babilônicos incendiam a cidade de Jerusalém, quebra os muros, mata os filhos do rei Zedequias na sua frente e perfura os seus olhos. E leva mais 832 pessoas, os nobres e as pessoas de influências da sociedade daquela época. Está em 2 Reis 25, 8 ao 12 e Jeremias 52, 29. Na quarta e última investida do rei Nabucodonosor, 5 anos depois que a cidade foi incendiada, que os muros foram derrubados, os soldados voltam e levam mais 745 cativos. Vai para a Babilônia. E é aí quando então Neemias recebe a notícia da destruição de Jerusalém, do que estava acontecendo em Jerusalém. E Jerusalém, se nós olharmos a Jerusalém santa de Apocalipse, se nós voltarmos e ver, Jerusalém é lugar de glória. Jerusalém é lugar da presença. Vamos trazer Jerusalém para a igreja agora. A igreja é lugar de glória. A igreja é lugar da presença de Deus. É lugar da manifestação da glória e da presença de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Lá em Isaías 61 diz assim, capítulo 60, versículo 1 diz: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Jerusalém é lugar de glória. A igreja é lugar de glória, a igreja é lugar da manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, amém? Com aquele que vem para a igreja, para Jesus, para a igreja do Senhor Jesus, ele tem a luz do Senhor Jesus inacessível na sua vida, que ilumina a sua vida, aleluia. Então Jerusalém é lugar de glória. Eu estou fazendo um paralelo de Jerusalém com a igreja. A igreja é lugar de glória, é lugar da presença de Deus. Segundo, Jerusalém era lugar da habitação divina. Por quê? Sua presença estava naquela cidade, porque em Jerusalém estava o templo do Senhor. No templo do Senhor estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus habita no seu santo templo. Deus habita no seu santo templo. O templo era santificado ao Senhor. Mas Paulo vai mais além. Ele diz em 2 Coríntios 3, 16 e 17, diz: nós somos templo do Espírito Santo e Deus habita em nós. Aleluia! Eu acho que foi a coisa mais terrível. Jerusalém perdeu a sua glória. A presença de Deus se foi. A igreja assim também. Quando nós começamos a quebramos o nosso compromisso com Deus, a glória de Deus já não habita mais na igreja. A glória de Deus já não habita mais na nossa vida. Quando nós rompemos o nosso compromisso de obediência e fidelidade a Deus, a presença de Deus deixa de estar em nosso meio. A presença de Deus não estava mais em Jerusalém.
Aleluia. Quando a glória de Deus está sobre a igreja, quando a presença de Deus está sobre a igreja, o poder de Deus se manifesta. Quando a glória de Deus estava sobre Jerusalém, Jerusalém estava vivendo debaixo da sua glória, a presença de Deus estava no templo. Meus irmãos, havia manifestação do poder de Deus naquele lugar. Todos que vinham contra Israel, contra Jerusalém, se sucumbia diante da glória de Deus, diante da manifestação de Deus naquele lugar. O poder de Deus se manifesta quando a glória de Deus está na igreja, a presença de Deus está na igreja, o poder se manifesta, vidas são curadas, libertas, transformadas, abençoadas, porque o poder de Deus se manifesta. Mas quando a igreja rompe o compromisso com Deus, então a glória de Deus já deixa de se manifestar, Deus já não está mais presente. E quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja do Senhor, amém? E é talvez a tua casa, a glória de Deus se foi porque rompeu-se o compromisso com Ele. A presença de Deus já não está mais porque rompeu-se o compromisso com Ele. E já não há mais manifestação de poder nas nossas casas, porque a nossa casa também é o lugar da igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. É claro que a gente ouve algumas coisas errôneas, a pessoa dizer, eu sou a igreja. Eu não preciso estar na igreja, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Paulo diz que eu sou um membro, amém, do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e juntos nós somos a igreja. Por isso que sozinho o membro não pode, a mão não pode viver sem o braço e assim vice-versa. Por isso que a igreja tem que estar reunida. Aleluia. Tem muitos talvez imaginando aí diante de tantas coisas erradas que são faladas e diz, agora eu não preciso ir mais na igreja, eu vou só assistir live, na hora que eu voltar eu fico em casa, porque eu sou a igreja. Não, você é um membro da igreja e você precisa do braço, você precisa do tronco, você precisa dos pés, você precisa principalmente do cabeça, que é Cristo Jesus, amém? Você é o corpo, juntos somos o corpo, a igreja do Senhor Jesus. E aonde quebra-se o compromisso, a glória não se manifesta, Deus não está presente e o poder de Deus não se manifesta. Mas nós precisamos o que? Restaurar esse compromisso com Deus. Quem era Neemias? Neemias era um judeu que trabalhava na corte de Xerxes. Ele era copeiro do rei. O copeiro tinha uma função muito importante no reino. Naquela época que queriam destituir o rei, né? Então se colocava, envenenava principalmente o vinho. Então Neemias tinha a função de antes provar do vinho que ia servir para o rei. E essa era uma função muito importante, só quem era confiável, quem tinha confiança total do rei poderia estar nessa posição. Oh, Deus quer te colocar numa posição de confiança, de destaque, aleluia, e Deus quer confiar em você. Neemias era confiado de Deus, aleluia. Neemias também em hebraico quer dizer consolador, aquele que se identifica com as nossas necessidades, amém, que está pronto para reparar os muros da nossa vida, das nossas vidas, as brechas que há na nossa vida, que para onde o inimigo entra, para onde as coisas entram. Eu quero parar um pouquinho e sair um pouco da mensagem, algo que Deus tem colocado no meu coração. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu sou de Cristo, nada acontece na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, o nosso espírito, o espírito humano nosso é recriado. E o Espírito de Deus passa a trabalhar no nosso espírito. Mas a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, e as nossas emoções é que protege a nossa vida. E mesmo nós sendo de Deus, tendo o espírito ligado a Deus, muitas vezes o inimigo entra pelas brechas da nossa alma. Através das angústias e tristeza, dos medos, das decepções, dos sentimentos malignos, ruins da nossa vida, são brechas que o inimigo entra.
Por isso nós precisamos da total ação do Espírito Santo para que nós sejamos fechadas as brechas da nossa vida, para que nós possamos ser fortes para resistir ao inimigo, porque o inimigo entra nas brechas. E brecha não é somente o pecado, brecha são sentimentos que nós temos. Se você tem um sentimento de medo, o inimigo vai lá naquela brecha do medo e faz você entrar em pavor, em desespero, e você não consegue vencer situações simples da tua vida. Mas vamos voltar para aqui. Qual era a situação de Jerusalém então que chegou até Neemias? Qual era a condição de Jerusalém socialmente? Era degradante. Fome, miséria, não havia recurso financeiro para aquele povo. Cerca de 80% dos moradores de Jerusalém tinha sido levado para o cativeiro, e os que restaram ficaram lá, as pessoas mais idosas, mais velhas, menos preparada para a vida, condições de fazer, de realizar, levaram toda a riqueza de Jerusalém. Eles ficaram numa situação muito complicada. E os judeus começaram a viver um desespero total. E sabe o que aconteceram? Eles atribuíram a Deus tudo isso que estava acontecendo. A Deus atribuiu, é que nós muitas vezes, diante das nossos erros e nossas falhas, claro que é Deus que traz a justiça, mas é por causa dos nossos erros, nós somos o culpado e não Deus. Porque não é a vontade de Deus nos afligir, não é a vontade de Deus trazer situações difíceis para a nossa vida. E aí, diante disso, eles perderam a comunhão com Deus, por causa da revolta que eles estavam diante do quadro e da situação que estavam vivendo, por causa da amargura que estava dentro do seu coração. Então a condição social deles era a pior possível. Mas também eles estavam vivendo uma situação difícil na vida espiritual. A vida espiritual do povo era caótica. Eles profanaram o templo de Deus com outros deuses. Sacrificaram no templo animais e crianças a deuses pagãos. Havia perdido o grau de compromisso com Deus e começaram a fazer coisas erradas. Quando nós perdemos o grau de compromisso com Deus, de relacionamento com Deus, nós começamos então a encher o nosso templo de porcarias, de coisas erradas. É o que eles começaram a profanar o templo, sacrificando animais e crianças a deuses pagãos. Aleluia. Sabe, quando a pessoa perde um relacionamento e o compromisso, rompe o compromisso com Deus, ele começa a profanar o templo, que é o seu corpo. Ele começa a sacrificar aos deuses pagãos. Como assim, pastor? Quando você começa a fazer do teu corpo, usar o teu corpo para orgias, pecados sexuais, você está fazendo oferenda a demônios. Que demônios? Pombagira. E tantas outras coisas mais, e tantos outros demônios mais, dependendo da circunstância que você está vivendo. Quando você se torna avarento, e principalmente com as coisas de Deus, você está fazendo oferenda ao Deus Mamon. Mas é hora de restaurar o compromisso com Deus e de viver uma vida espiritual gloriosa. Neemias, então, quando ele vê o quadro e a situação, ele se comove com a situação de Jerusalém. E no versículo 4 ele diz assim: assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu lamentei, eu chorei.
Irmão, nós não podemos olhar para o quadro que nós estamos vendo no mundo e até mesmo na igreja e se conformar e dizer assim, não. Nós temos que lamentar e nós temos que chorar, porque a glória de Deus tem que voltar na nossa vida, na igreja. O poder de Deus tem que se manifestar, Deus tem que estar presente e Ele tem que operar sinais e maravilhas em nosso meio. Ele não se conformou. Veja bem, ele levanta um clamor que saiu de um coração aberto para Deus. Seu coração estava aberto. Estava aberto para a obra restauradora que Deus tinha. Neemias quer dizer consolador, quer dizer o Espírito Santo de Deus. Deus ele vai enviar o teu Espírito Santo. Ele quer dizer consolador, e ele estava aberto para a obra de Deus. Depois ele faz intercessão pelos pecados de Jerusalém, pelos pecados de Israel, do seu povo. E ele se inclui no meio. E ele pede perdão. Porque ele diz, Senhor, se o povo pecou, o Senhor disse que espalharia para as nações, mas se arrependesse, o Senhor os traria de volta. E eu peço perdão pelo meu povo. E Deus já tinha Neemias como o restaurador. Deus já tinha separado e escolhido Neemias, porque o coração dele estava aberto. Talvez Deus nesta noite está separando e escolhendo você para restaurar a sua casa, para restaurar a sua família. Sabe, as pessoas hoje esperam que o pastor faça tudo, né? O pastor é o super-herói, ele é o que vai ter que restaurar minha casa, meu irmão, minha mãe, meu pai. Ele que, irmãos, eu só posso pregar uma palavra para você que vai te dar ânimo, força, coragem para você fazer, mas é você que tem que restaurar o lugar onde você está, começando pela tua vida. Aleluia. A cidade, e agora que Neemias tinha que enfrentar uma cidade assolada, um templo destruído, vidas arruinadas, desespero, miséria, conflitos emocionais estava acontecendo naquele lugar. Quarto, humilhação, tanto para que foram levados cativos, quanto para os que ficaram humilhados. Um povo que era tido, olha aquele povo, o Deus deles sempre dá proteção, sempre dá vitória, eles vencem as suas batalhas, vencem a sua luta, né? Olha a história do rei Davi, né? Que venceu o gigante Golias, enfim, um povo que passou pelo Mar Vermelho, Deus fez, e agora então vive em humilhação. Irmãos, é tempo de nós levantarmos e sairmos da humilhação. E Neemias é enviado à cidade para reconstruí-la. Neemias vai lá para reconstruir. Ele tem a obra e a função de reconstruir, de restaurar. O livro de João, capítulo 14, versículo 16, já estou terminando. É claro que essa mensagem dá para ter a segunda parte. E talvez domingo que vem eu pregue a segunda parte desta mensagem. Falando sobre as portas, os muros, a restauração dos muros de Jerusalém. Mas no livro de João 14, 16, Jesus diz assim: eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Queridos, sabe quem é que vai restaurar a nossa vida? A nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. O Espírito Santo de Deus, que tem essa função. Jesus veio e salvou, mas o mundo estava em caos. E Deus enviou o Espírito Santo. Neemias era o Espírito Santo para aquela cidade, para reconstruir. Porque a primeira coisa, para que reconstruam uma cidade, uma vida, a primeira coisa que eles teve que fazer é trazer ânimo, conforto e consolo para o coração daqueles que ali estavam. A segunda, restaurar o templo e a dar adoração a Deus, para depois então eles conseguirem reconstruir os muros. Quero dizer para você, o Espírito Santo agora
Ele vai chegar na tua vida, se você assim quiser, se você abrir o teu coração. E a primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai restaurar o teu ânimo, a tua coragem, a tua vontade, e Ele vai começar a restaurar a adoração em você. Quando tiver a oportunidade de orar, você vai orar, porque você não vai deixar que nada ocupe o lugar de Deus na tua vida. Você vai clamar, você vai dobrar o seu joelho. Então Ele vai restaurar a adoração, ao compromisso com Deus, aquele compromisso que você deixou, Eu quero dizer uma coisa, qualquer dia desse eu quero trazer uma palavra sobre céus fechados, por causa de votos não cumpridos, por causa de votos que a pessoa faz em várias áreas da sua vida e depois não cumpre e tem céus fechados. Aí ela ora e Deus não opera, e aí ela diz: por quê? Mas porque Deus fechou o céu, porque Deus leva a sério votos, amém? Então, faça um compromisso, mais um voto. Tanto que a Bíblia, Deus leva tão a sério que diz: quando votar, não tarde em cumprir, amém? Então, queridos amados irmãos, o Espírito Santo está aí. Restaure a sua comunhão com Deus, para restaurar a sua comunhão com Deus, para restaurar a sua comunhão com o Pai, para restaurar a adoração dentro do seu ser, para restaurar a adoração na tua casa, na igreja do Senhor Jesus, para que a glória dele venha, para que a glória dele desça, para que ele esteja no meio do seu povo e milagres aconteçam, o seu sobrenatural aconteça, amém? E ele estará conosco todos os dias, e nós venceremos a batalha que nós estamos enfrentando, a luta que nós estamos enfrentando, seja na nossa casa, seja na nossa vida, seja no nosso lar, na nossa família ou na igreja.